Olá! Hoje nós vamos começar um outro grande tema no nosso curso Português Online. Iniciamos aqui a concordância nominal. Vamos fazer então algumas aulas para tratar deste assunto delicioso. E o assunto da aula de hoje é o conceito geral da concordância nominal. Nós já sabemos que em língua portuguesa existem 10 classes de palavras: substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Nós já sabemos que uma classe é verbal, o verbo, todas as outras são classes nominais. E já sabemos também que dentro das classes nominais, nós temos classes variáveis e classes invariáveis. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral são nomes variáveis. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição são nomes invariáveis. Então, dentro da concordância nominal, claro está, nós vamos tratar dos nomes que variam, não é isso? Esse, então, é o princípio da concordância nominal. Mas, existem algumas palavras em língua portuguesa que mudam de categoria. Elas se enjoam de ficar naquela categoria em que estão e vão para outra categoria, dependendo da frase em que elas são utilizadas. Então aí elas se transformam, por exemplo, de adjetivo em advérbio, não é isso? De advérbio em qualquer outra coisa. Então essas particularidades serão vistas nestas aulas, nestes encontros, para falar da concordância nominal, tá bem? Então vamos ao conceito geral a respeito da concordância nominal. Veja aí uma frase que separei para você. As minhas duas belas primas chegaram. Ora. Frase muito simples, não é isso? Sim. Nesta frase, só existe um substantivo. Vamos lá, não me decepcionem, hein? Qual é o único substantivo desta frase? Sabendo que o único substantivo desta frase começa com P, termina com S e tem uma rima no meio. Olhe aí. Muito bem, todos acertaram. Primas. Primas é o único substantivo desta frase. Se eu trocar a palavra primas por primos, muda alguma coisa? Tudo, ou quase tudo. Eu terei que dizer, os meus dois tenebrosos primos chegaram. Se eu puser prima, a minha única bela prima chegou. Se eu puser primo, o meu único belo primo chegou. E se eu puser primos, sem brincadeira, teremos os meus dois belos primos chegaram. Olhe aí para a sequência dos nossos slides. Veja aí. Primas é o nosso substantivo, não é? Repare que esse as que aparece aqui está concordando com primas. As primas. Aqui nós temos o substantivo primas. O minhas que aparece aqui também está concordando com primas. Minhas primas. Depois, de novo o substantivo primas e o duas faz concordância. Duas primas. E agora o substantivo primas. E aqui nós temos o adjetivo belas. Belas primas. Então o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que todas estas palavras, as minhas duas belas, estão concordando com primas. Repare aí que em todas elas existe, então, essa relação de dependência, não, essa relação de combinação, essa relação de concordância, não é isso? Aí está a base, então, para a concordância nominal. Veja, o as é um artigo, minhas é um pronome, duas é um numeral e belas é um adjetivo. Que regra geral você pode tirar desta frase ou disso que acabamos de ver para a concordância dos nomes? Cria aí na sua memória uma regra geral. 30 segundos. Reloginho na tela. Ah, não temos reloginho. Sem problema, eu conto. Não, eu não sei contar até 30. Então pronto, acabaram os 30 segundos. A regra geral é essa aqui. Veja. Todo artigo, todo pronome, todo numeral
e todo adjetivo sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. De novo, todo artigo, todo pronome, todo numeral e todo adjetivo sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. O substantivo, então, é a base da concordância. Sempre, 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 sempre. Todo substantivo, então, é sempre o ponto de partida, o porto seguro. É aquela categoria em que se ancoram as outras palavras. Veja aí de novo, numa passagem dos nossos slides. As primas, minhas primas, duas primas, belas primas. As minhas duas belas primas chegaram. Então, todo artigo, todo pronome, todo numeral e todo adjetivo sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Então, para que nós continuemos a concordância, nós precisamos saber o que é gênero e precisamos saber o que é número. Não é isso? Então vamos lá. O que é o gênero? Muito bem. Alguns estão dizendo, ai, Aguinaldo, nós estamos vendo televisão de vez em quando, nós estamos acessando aí jornais pela internet, estamos lendo jornais impressos, revistas, e a gente tem ouvido muito falar de gênero. Há várias e várias discussões a respeito de gênero. Muitas vezes a gente ouve falar de transgêneros também. Na Alemanha, publicaram uma lei, promulgaram uma lei em que as certidões de nascimento agora das pessoas viram com 3 possibilidades de gênero: masculino, feminino e indefinido, para aquelas crianças que nascem hermafroditas. Pois é, mas para a língua portuguesa, gênero não tem nada a ver com sexo. Absolutamente nada. Como não, Aguinaldo? Gênero é uma atribuição da palavra. Sexo é uma característica do ser. Aí você vai dizer, mas não há relação, não é tudo masculino e feminino? Veja, o gênero é o que nós chamamos de masculino e feminino. Com certeza o gênero é o que chamamos de masculino e feminino. Mas para a língua portuguesa, nós não vamos trabalhar com sexo. Sexo é uma característica do ser. Todos os seres possuem sexo? Não. Existem seres que não possuem sexo. Caneta, por exemplo, não possui sexo. Sofá possui sexo? Não, ainda bem, não é isso? Sofá não tem sexo, caneta não tem sexo, mas a palavra sofá possui um gênero, não possui? Sim, sofá é do gênero masculino. A palavra cadeira possui um gênero, não possui? Sim, do gênero feminino. Como é que eu sei? Por causa do artigo. Sempre que eu antecedo uma palavra com o artigo o, esta palavra é masculina. Esta palavra pertence ao gênero masculino. Se eu coloco o artigo a, esta palavra é do gênero feminino. E eu fiz até a brincadeira com a cor aqui. O azul geralmente é para o homem e o vermelho ou rosa geralmente é para a mulher. Já fiz esta brincadeira em outras aulas também. Aí está. Mas isso é pura convenção. Então o gênero em língua portuguesa é convenção. Por que a palavra sofá é masculina? Porque sim, só por isso. Por que a palavra cadeira é feminina? Porque sim, só por isso. Não é? Alguém disse, caneta será uma palavra feminina. A caneta. Pronto, e todos os falantes aceitaram e continuaram, então, usando no feminino. Alguém falou, sofá será uma palavra do gênero masculino. E pronto, pegou. Agora, é claro, existem palavras que dão nome a seres que possuem sexo. Por exemplo, pai. Pai é uma palavra do gênero masculino, porque eu antecedo do artigo o. E também dá nome a um ser do sexo masculino. Pura coincidência. A palavra mulher é do gênero feminino, a mulher. E dá nome a um ser do sexo feminino. Pura coincidência. Tá certo? Como é que eu sei que é coincidência? Veja o nosso exemplo. Aí está. Aquela alface está verdinha e muito fresquinha. Deve estar deliciosa. Vou comê-la agora. Nossa, isso é o que é um vegetariano, hein?
ama alface. Olha a pegadinha. Muita gente acha que a palavra alface é masculina. Eu já ouvi muita gente dizendo lá na fila do self-service: nossa, o alface tá bonito, né? Aí eu procuro o alface, aí eu digo: acho que o alface não veio. Brincadeira, eu jamais faria isso com um amigo na fila do self-service. Nem com um amigo que vai pegar cenoura e diz: tem beta-caroteno. Não há nada pior, não é? Do que comer a coisa e ficar dizendo qual é a proteína. É melhor comer porque é gostoso. Brincadeirinha, hein? Eu sei que tem gente aí que faz isso. Você continua meu amigo, tá certo? Vamos lá. Por que a alface é feminina? Porque sim. Aí alguns vão dizer: mas Aguinaldo, não é o pé de alface? E se eu disser que é a folha? E se eu disser que é o vegetal? E se eu disser que é a verdura? Uma palavra não tem relação com outra quanto ao gênero. A palavra alface é feminina por quê? Porque sim, só por isso. Porque alguém num passado distante usou a palavra alface no feminino e a língua portuguesa registra deste jeito. Tanto é que o VOLPE, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, com as nossas mais de 380 mil palavras oficiais, registra a classe gramatical e registra o gênero da palavra. Não é isso? Você coloca lá alface e aí aparece substantivo feminino. Por quê? Porque o gênero é convenção. Então veja aí, todas as palavras que estão combinando com alface estarão no feminino. Por quê? Porque alface é um substantivo feminino. Aquela alface está verdinha e muito fresquinha. Deve estar deliciosa. Vamos comê-la agora. Veja esse aqui. O champanhe deve ser servido bem gelado, pois assim fica mais gostoso. É sério, Aguinaldo? Sim, a palavra champanhe é um substantivo masculino. Como é que eu sei? Porque eu li em algum lugar, porque eu consultei o VOLPE, porque alguém me disse. Aguinaldo, eu já ouvi um professor, uma professora dizendo que champanhe é masculino porque é o vinho produzido na região de Champagne, na França. Aí eu digo: besteira. A palavra champanhe é masculina por quê? Porque sim, só por isso. Se eu disser que champanhe é o vinho, então é o champanhe. Mas e se eu disser que champanhe é a bebida? Virá champanhe? E se eu disser que é o líquido? Volta para o champanhe? E se eu disser que é a água com bolinha? É a champanhe? Não. Champanhe é masculino por quê? Porque sim. Cuidado, hein? Muita gente tem errado a concordância e tem feito coisas absurdas. Com alface a gente já ouviu no masculino: olha que alface lindinho, delicioso. Não, que alface lindinha, deliciosa. Com champanhe a gente já ouviu isso. Lembram-se naquele dia 31 de dezembro, 23 horas e 57 minutos, e aí a sua mãe vira-se para você e diz: filho, pega aquela champanhe que eu coloquei lá no congelador, ela deve estar bem gelada, vamos beber ela agora. Nem vai, deve ser cidra, não é isso? Aí está. Como é que sua mamãe fala com você a respeito disso? Mamãe dirá: filho, o champanhe está no refrigerador, deve estar gelado, pegue-o, traga-mo, vamos bebê-lo agora, deve estar delicioso. Será que nossa mãe fala assim às 23 horas e 57 minutos do dia 31 de dezembro? A minha não, porque ela já fez todas as caipirinhas possíveis um pouco antes, não é isso? Brincadeira, minha mãe não era boca de litro não, mas fazia umas caipirinhas deliciosas. É a única saudade. Brincadeira, existem outras. Vamos lá. O champanhe deve ser servido bem gelado, pois assim fica mais gostoso. Olha que legal. Perceberam então? Muita gente erra gênero, muita gente erra concordância nominal de gênero, porque quando vai fazer a concordância fica pensando em sexo. Fica pensando em sexo, pensando em sexo, pensando em sexo, e com isso daqui a gente desvincula essa ideia de gênero e sexo. Eu vou escrever uma palavra aqui e vocês vão dizer se ela é masculina ou feminina. Eu vou aproveitar estas páginas que aqui estão. Veja aí. Sentinela. É masculina ou é feminina? Carrasco.
é masculina ou é feminina? Aí você já usou o raciocínio lógico. Ah, se o Aguinaldo escreveu sentinela na página da alface, e se ele escreveu carrasco na palavra do champanha, então porque sentinela é feminino e carrasco é masculino. Aí está. Veja lá. A sentinela atenta é o João. A sentinela atenta é o João. O meu, vamos melhorar isso, né? Essa letra tá terrível neste tablet. O meu, nossa, eu não consigo escrever meu. Eu vou escrever o seu, então. O meu carrasco querido é a Atanagildetina. Todos já sabiam isso, não é? Vejam lá. A palavra sentinela é feminina. Não importa se ela esteja nomeando um ser do sexo masculino ou um ser do sexo feminino. A palavra sentinela é feminina. A palavra carrasco é masculina. Não importa se ela esteja nomeando um ser do sexo feminino ou um ser do sexo masculino. Tudo bem? Com isso, então, a gente desvincula a ideia de gênero e sexo. Tá bem? Tirem isso da memória. Gênero é uma atribuição da palavra. Todas as palavras possuem um gênero definido. Sexo é uma característica do ser. Nem todos os seres possuem sexo. Tá bem? Simples isto? Um último comentário para não dizer que eu não levo em conta o que vocês viram aí na quinta série. A palavra champanha, veja aí. Eu escrevi champanha com A no final. Não é isso? É possível isto? Sim, está correto. Mas existe uma forma variante. Qual é a forma variante para champanha? É com E no final. Champagne. As duas são corretas. Você pode escrever com A ou com E. A palavra champagne, ela vem do francês. Não é isso? Champagne. Quando você tem uma palavra francesa terminada em E, você pode adaptá-la em língua portuguesa como é mesmo, ou então como A, ou como O. Então, champagne, do francês champagne, a gente pode... Isso daqui não é um U, não. Isso é um N, hein, do champagne. Vamos melhorar isso para ninguém ter dúvida. Aí está. Pronto, agora sim. Então, champagne do francês, você pode dizer champanha ou champagne. Existem outras palavras assim. Nuance, que pode ser nuança ou nuance. Você tem também equipe, que vem do francês, que pode ser equipe ou equipa. Lance, quando você tem um conjunto de degraus, você tem um lance de escada. Você também poderia dizer um lanço. Também está correto. Então, nuance, nuança, equipe, equipa, lance, lanço, champanhe, champanha, vitrine, vitrina, cabine, cabina, são todas palavras de origem francesa. Tá certo? Ah, e outra coisa, a gente não diz mais champanhe francês, porque todo champanhe é sempre francês, sempre. Não é isso? Se é a mesma bebida produzida em outra região, não pode ser chamada de champanhe. Só o líquido produzido na região de Champagne, na França, é que pode ser champanhe. Em outros lugares, então, são prosecos, espumantes e aí por diante. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver aí algumas particularidades quanto ao gênero. Algumas palavras para as quais a gramática não fixa gênero. Olha que interessante. Estas palavras que aí aparecem, elas podem ser masculinas ou femininas, sem problema algum. Existem várias assim na língua portuguesa. Eu coloquei aqui apenas 3 para que você pesquise outras depois. A diabetes ou o diabetes, tanto faz. O personagem ou a personagem, tanto faz. O pijama ou a pijama, tanto faz. Isso daí mostra uma coisa muito legal. O quê? Antigamente, a palavra personagem era apenas feminina. Cebolinha é a personagem de Maurício de Souza. Mônica também é uma personagem de Maurício de Souza. Hoje a gente pode dizer, Cebolinha é o personagem masculino principal de Maurício de Souza. Mônica é a personagem principal de Maurício de Souza. Hoje tanto faz, mas há uns 20 anos era só feminino. A palavra pijama.
Antigamente era só feminino, a pijama. Essa de Queiroz ia dormir, ele vestia a pijama. Hoje nós vamos dormir, nós vestimos o pijama. As duas continuam valendo, tá certo? Existem outras? Sim. Então pesquisa, 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 pesquisa. Não adianta nada eu fazer uma listinha aqui, porque você não vai decorar listinha. Então, você vai ler, pesquisar, leitura crítica, não é isso? Vamos lá, outra particularidade. Algumas palavras mudam de sentido quando mudam de gênero. Por exemplo, o cisma e a cisma. Quando eu digo o cisma, eu estou falando em separação. Quando eu digo em acisma, eu estou falando em desconfiança. A Tana Gildetina anda estranha. Eu tenho uma cisma, mas eu não vou nem pesquisar, porque eu não quero o cisma da nossa relação. Aí está. Brincadeirinha, a Tana Gildetina jamais faria isso comigo. Eu acho. Vamos lá. O capital e a capital. O capital é dinheiro. Todo mundo precisa de um capital inicial para um empreendimento. A capital, a cidade. O moral, o ânimo. O meu moral está baixo, porque o meu time está ruim no Campeonato Brasileiro. Ou então, o meu moral está alto. Lembrou-se da Rita Cadillac? É bom para o moral? Claro que eu não vou cantar nem dançar como ela, mas vocês podem procurar no YouTube depois. É bom para o moral, com Rita Cadillac. E a moral? O que é moral no feminino? Ética, bons costumes, e aí por diante, tá certo? Agora, tomem cuidado. Assim como existem palavras que podem ser masculinas ou femininas, palavras que mudam de sentido, existem algumas que são apenas masculinas e outras são apenas femininas. Quando eu digo, por exemplo, o ágape. A gente já ouviu isso como título de um livro do padre Marcelo Rossi. O que é o ágape? Segundo os gregos, é uma das formas de amor, não é? Existe o ágape, o philos, o eros e o storge. Não é isso? O ágape é o amor divino, o amor incondicional. O philos é o amor fraternal, o amor de amizade. O eros é o amor sensual, o amor erótico, o amor sexual. E o storge é o amor muito parecido com o philos, mas mais familiar. É o amor paternal, o amor materno. Sem contar que o amor materno de vez em quando vira ágape, né? Incondicional. Então aí está. O anátema, o aneurisma, o dó, olha só, essa daqui muita gente erra. Muita gente diz, eu tô com tanta dó dele. Não, eu não estou com tanta dó, eu estou com tanto dó. Eu tenho muito dó de quem diz a dó. Aí está. O gengibre, você vai fazer quentão, você não compra a gengibre, você compra o gengibre. Guaraná, olha, eu tomei um guaraná geladinho, delicioso. Muito legal. E existem outras que só podem ser femininas. Quais? Exemplos aqui. Cataplasma. A gente já ouviu o cataplasma. Não é isso? Não, é a cataplasma. Vocês se lembram de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Sim, o emplasto. Não é isso? Emplasto, cataplasma, são coisas semelhantes. Então, aí está, a cataplasma, a comichão, a omoplata. Isso daqui já mudou, não é isso? A palavra omoplata é o sinônimo hoje de espátula, não é isso? Como é? Gente, falei besteira. Escápula, eu falei espátula. Espátula é outra coisa, hein? Espátula é uma ferramenta para pintura, para artesanato, para cozinha. Aqui, a omoplata, o sinônimo de omoplata hoje é escápula. Aí está. O esqueleto humano foi renomeado há algum tempo, não é isso? Então, vale a pena ver as mudanças dos nomes. Então, o osso chamado omoplata hoje se chama escápula. Vamos escrever para ninguém dizer que eu falei que era espátula. Ordenança, ordenança é feminino. Sentinela, sentinela é feminina também. Essas são algumas particularidades. Vejam aí. Particularidades para um número. Agora que vocês já repararam como são essas particularidades, é só para tomar contato mesmo com elas. O número é o singular e o plural, não é isso?
Os meus óculos novos estão sujos, guardados na gaveta. A palavra óculos só existe no plural. Então todas as que vierem ligadas a ela estarão também no plural. Vejam, a única frase correta é essa, os meus óculos novos. Eu não posso dizer o meu óculos novo. Está errado. Óculos só se emprega no plural. Tá bem? Veja essa. Os bens móveis e imóveis em nome do casal, avaliados pelo leiloeiro, não pagam a dívida com o banco. A palavra bem aqui está no plural, não está? Só que, se ela estiver no singular, ela tem um outro sentido. No plural, ela tem o sentido de coisas, não é isso? Essas coisas podem ser bens móveis ou bens imóveis, mas poderia ser também no singular, bem, e aí teria outro sentido, não é? Então veja lá, palavras que têm alguma particularidade, que são usadas apenas no plural. Os anais, que são registros, não é? As alvíceras, as boas novas, os arredores, as cãs são os cabelos brancos, as condolências, as núpcias. E existem ainda palavras que mudam de sentido, como eu falei com a palavra bem ou bens. Veja aí, costa no singular é litoral, costas no plural é dorso. Então eu não posso dizer minha costa está dolorida. Eu tenho que dizer minhas costas estão doloridas. Veja lá, liberdade, livre escolha. Liberdades, regalias, intimidades. Vencimento no singular é fim do prazo. Vencimentos no plural é salário. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Já que a gente falou bastante de champanhe, falamos aqui do francês, eu tenho uma dica de filme para vocês. Minhas Tardes com Marguerite, um filme de Jean Becker, com dois grandes atores franceses, Gérard Depardieu e Gisèle Casadezou. É um filme francês, não é isso? E aí a gente já pode treinar um pouquinho mais o francês, se quiser ouvir o som original. E também é um filme que fala de amizade. A amizade aí entre estes dois personagens interpretados pelos grandes atores franceses. E aí a gente lembra lá dos amores, não é? O amor da amizade, o ágape, o eros, o filos, não é isso? Aí nós temos então o filos, o amor entre amigos, tá certo? Vale a dica, é um filme delicioso e vocês vão se apaixonar pela história. Até o próximo encontro.